Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa Voz e Rua. Estou aqui com a Nádia Araújo. A Nádia Araújo é jornalista e ela tem uma experiência de comunicação comunitária voltado para a população de rua do Distrito Federal. E também estou aqui com a Paula Regina Gomes, que é uma das coordenadoras do coletivo Voz e Rua. Como está você, Nádia, nossa convidada? Tudo bem? Tudo bem, dentro do que é possível estar bem nesse momento que a gente vive, mas tudo bem. Ok. Tudo em paz. Prazer recebê-la aqui, Nádia. Prazer é meu de conversar. Paula? Oi, João. Oi, Nájila. Tudo bom? Oi. João, a Nájila também é coordenadora do coletivo, agora ela está lá em Sergipe, e aí ela vai contar a experiência dela com a comunicação comunitária que ela fez com a Pop Rua aqui no DF, que inclusive foi também objeto de estudos dela da dissertação de doutorado, não é, Nájila? Sim, sim. É uma experiência Sim. muito interessante, muito rica aí, Então, para contar por para a favor, gente. Nádia, relata para a gente aí sobre essa sua experiência aqui. Então, eu trabalho com comunicação comunitária, né? Dava aula na Universidade do Rio de Janeiro sobre o assunto, e assim, a comunicação comunitária é diferente da comunicação popular, né? Apesar, para alguns autores, para outros é a mesma coisa, mas o principal da comunicação comunitária é que ela é uma comunicação feita pelas pessoas e não para falar das pessoas, né? De qualquer grupo que seja. Então, o Rio de Janeiro tem um movimento muito forte, eles fazem uma feira e fazem uns encontros de comunicação comunitária, porque, por exemplo, o Complexo de Favela da Maré tem um movimento muito grande de comunicação feita pela própria comunidade naquela favela. Jornais, programas de rádio, perfis em redes sociais. E aí eles têm vários outros exemplos no Rio de Janeiro do que eles chamam de comunicação comunitária. Por exemplo, não seria a revista Traços, não podia ser considerada uma comunicação comunitária. Ela é uma revista que fala da população em situação de rua, é vendida por ela, mas ela não é revista feita pela população em situação de rua, certo? Feita por ela mesma, do jeito que ela sabe fazer. Então, é isso que a comunicação comunitária preza, de que seja as próprias pessoas, o Movimento Sem Terra, os próprios agrupamentos que estão em seus locais, falando deles mesmos, fazendo a comunicação deles mesmos. É esse o principal do que é uma comunicação comunitária, certo? E eu, em Brasília, aí, um ano passado, comecei fazendo uma oficina no alojamento do autódromo de comunicação comunitária para umas pessoas do alojamento do autódromo, com uma iniciativa mesmo do coletivo Voz e Rua, né? Eu e Paula fomos para lá, fizemos uma primeira abordagem de como que a gente podia oferecer atividades para aquelas pessoas que estavam ali, meio que sem fazer nada nos primeiros meses, tipo assistindo televisão, jogando gamão, mas assim, muito só como se estivessem confinados num lugar, mas sem muitas atividades. E aí a gente foi para lá oferecer, não foi fácil começar, por causa de que eles estavam começando quando a gente chegou, e aí estava tudo muito desorganizado. Às vezes a gente chegava, não tinha um espaço, chegava, já estava outra pessoa fazendo algum ato religioso, né? Que foi uma coisa muito presente aí, meio que um loteamento das áreas onde estava a população de rua para a ação das igrejas. E aí eu fiz essa oficina com o grupo que estava lá. Às vezes tinha 20 pessoas, às vezes tinha 10 pessoas, às vezes tinha 7 pessoas. Não dá para você forçar eles a participarem, certo? Tinha gente que era bem flutuante, aparecia de vez em quando, fazia uma coisa e depois não voltava mais. Mas foi isso, fiz isso em abril do ano passado com eles no alojamento, assim que abriu o alojamento, abril e maio. Conta para a gente, Nájila, como é que foi assim, essa análise que você fez desse trabalho lá no autódromo? Então, eu já estava no doutorado, né? Já tinha
a população de rua como sujeito de pesquisa, né? E tinha um aporte metodológico amplo que previa, entre outras coisas, que fosse feito vídeos da população em situação de rua, onde ela podia falar da saúde dela, do corpo dela, de como que ela se coloca na rua, e de que como os serviços, no caso da saúde, que é o consultório na rua, eram prestados e se atendia às necessidades, porque quando a gente vai ver, a oferta é muito em cima daquilo, de como eu me organizei, muito mais de como se organizou do que a população necessita e de como ela está posicionada na rua. Então, como eu já tinha isso, quando eu fui fazer a oficina, pensei, bom, vamos juntar as duas coisas. A oficina culminou com as orientações para o videoativismo, né? que entende que não é vídeo advocacy, né? O advocacy é quando você fala de uma causa, e o ativismo é quando você chama as pessoas para defender uma causa. Então, quando terminou com isso, eu levei alguns celulares e eles começaram a trabalhar, eles mesmos, filmar com o celular o que eles achavam dali. Lógico que, como eu quis deixar livre que eles fizessem sem minha orientação, porque senão não era o que eles estavam falando, eu disse, olha, meu interesse é saber da saúde, mas vocês falam do que vocês quiserem. Então, 3 deles, pelo menos, foi mostrar o autódromo, porque, por mais que a gente tenha várias críticas, era um espaço diferente do que eles estavam acostumados a viver. Então, mostravam o dormitório deles, o banheiro, onde comiam, onde assistiam televisão. Eles iam mostrar isso, e para mim, eu tinha que fazer o que o Foucault chama de tradução do que eles estavam fazendo para aquilo que eu queria, né? Para eu não interferir em nada do que eles estavam fazendo, deixei eles falarem, e aí eu utilizei essa análise para, a partir dessa tradução, dentro do que eu tinha lido, do que eu tinha visto nos documentos, eu fui fazendo a minha leitura, né? E essa leitura, cheguei juntando todos os 6 procedimentos metodológicos lá que foram sendo feitos, as conclusões em cima do que eles estavam dizendo ali. Isso foi com esse grupo que eu fiz a oficina. Então, comecemos com cartazes, ensinando, levei cola bastão, tesourinha, e mostrando que um recorte de jornal colocado numa página e um comentário em cima de um recorte de jornal pode ser para eles, empregado nas paredes do setor comercial sul, por exemplo, um instrumento de comunicação, né? E aí um deles cortou, tinha a inauguração de uma unidade de saúde, eu acho, de Brasília, e ele cortou a coisa da inauguração e perguntou, e a população de rua, tem mais... Quando é que vai ter uma unidade de saúde, sabe? Então, assim, essa é uma forma barata de fazer comunicação, com cartolina, com coisas que eles podiam conseguir, e, por exemplo, nas paredes do setor comercial sul, chamar a atenção de algumas pessoas. Aí, a partir daí, a gente foi vendo várias outras coisas, áudios, como fazer áudios para jogar em Instagram, em WhatsApp, né? Que hoje tem sido uma forma muito grande de disseminação de informação, infelizmente, muitas delas fake news, mas é uma fonte de informação. Nos grupos se passa muito e tem uma amplitude bastante grande, né, nesse sentido. Né? E aí, por fim, a gente foi aprendendo que um celular, que hoje todos eles têm câmeras, né, a não ser os mais simples, pode ser também um instrumento onde eles façam vídeos, às vezes edita ali mesmo e conseguem disseminar. Então, um bom exemplo disso é aquele domingo que a polícia chegou tomando tudo, acho que em junho ou julho do ano passado, que prendeu a Jerusa e que fez aquela confusão, que as pessoas foram gravando de manhã cedo tudo que a polícia foi fazendo, assim. Quem chegou logo foi gravando e as pessoas foram recebendo as informações a partir daquilo ali. Então, isso é
mesmo por WhatsApp, manda por WhatsApp, depois você manda. Eles gravavam os vídeos e diziam, professora, vai postar onde? Aí eu disse, não sei, posso postar no meu perfil? Porque eles não tinham perfil. Pode, professora, eu quero fazer isso. Então, eu voltei até, eu fiz uma edição simples dos vídeos e eu voltei lá 2 dias antes de vir embora para mostrar para eles os vídeos que eles tinham feito editados, né? Editados por mim, né? Então, eles falavam de muitas coisas, mas eles falavam do que era estar ali. Alguns deles falavam da saúde, mas dizendo se eram bem tratados, se não eram, se tinham acesso, onde tinham acesso, alguns no hospital de base, certo? E aí a Jerusa fez outros vídeos a partir do celular dela, com o grupo, aquele grupo dela que se forma em torno dela lá no setor comercial sul, só que eles sem a oficina, né? Eles fizeram sem a oficina. Então, eu fui fazendo uma análise, como o corpo surge para eles ali. Qual é o corpo que surge? Né? Se é um corpo que eles vivem e o corpo que as pessoas, que a saúde enxerga. A saúde, e nós, pessoas que não moramos na rua, eu não mais, e você também não, por causa da convivência. A primeira coisa é de que eles são pessoas não saudáveis, que eles estão doentes. A gente não concebe que estar na rua pode ser estar na rua sem nenhuma doença, né? E não só doença mental. A gente acha que eles têm tuberculose, acha que eles têm ferida no corpo, acha que eles são sujos e, por isso, né, doentes. Essa é a primeira concepção. E a saúde já chega com essa concepção. Se você for olhar a política da forma que ela foi construída, primeiro, que ela era só de saúde mental. Então, aí lá, Maria Lúcia, todos eles foram lá, é alto lá. A gente não é só um problema de saúde mental e de drogas. A gente quer ser tratado amplamente como qualquer ser humano, porque a gente tem outras doenças. Meu dente, né? Primeira grande luta. Opa, vamos nos ver como todos, né? Vamos sair desse recorte enviesado. Essa foi a primeira grande luta, né? Me veja por inteiro. Aí eles vão construir a política. Na política de saúde, a saída foi pegar esses consultórios de rua antes, que era só em alguns estados para tratar de saúde mental, e transformar em consultórios na rua para tratar deles como um todo. É uma equipe de saúde da família para olhar eles como um todo, certo? Só que, eu vou usar um termo não muito, mas eu acho que o nosso papo é isso, científico. A atenção básica e a saúde ainda tem uma forma careta de encarar as coisas. Ela tem umas caixinhas onde elas vão encaixando as pessoas nessas caixinhas. Essa moça tem diabetes, eu tenho que tratar ela assim. Essa moça tem tuberculose, essa moça tem... E vai tratando. Isso não dá conta da vida nas ruas, sabe? Porque as temporalidades, as conexões... Nem de ninguém, né? Não dá de ninguém. Imagine da rua, que não está sujeita a esse controle dos corpos como a gente muitas vezes está. Disciplinado, né? Esse controle disciplinado dos corpos, né? Sim, e o biopoder lá do Foucault de novo, assim, de dizer, olha, você tem que comer isso, você tem que fazer isso, você tem que viver assim, você tem que dormir tal hora, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí você diz isso para umas pessoas que têm uma preocupação, que para mim ficou premente para eles, diária, de que comer, de dormir seguro, de onde tomar banho. Então, assim... Isso é mais importante para mim do que um vírus. Está me dizendo que eu tenho que me proteger do vírus? Meu amigo, eu estou aqui dentro, estou comendo, porque eu achei, quando cheguei no autódromo, nos primeiros dias, esse povo não vai ficar aqui por muito tempo. E não foi isso, né? Até dezembro, como é que eu chamo? Eles saíram de lá, né? Era muito baixo. Na verdade, o que movimentou foi, ponto, agora você já me deu isso, e agora, quando acabar a pandemia, eu quero minha casa, para a rua eu não quero voltar, né? Você mesmo foi com o Itamar e com outras pessoas para um movimento de ser isso. E a partir de agora, qual é a minha saída? Então, assim, e outra coisa que para mim é de observação é de que essas rotinas de higiene pessoal que a gente tem, e que na rua é difícil deles terem, voltaram quase que imediatamente quando eles tiveram um banheiro disponível, um quarto, uma coisa
ter acesso, né? É só ter acesso. Desmistifica essa coisa. Eles são sujos, Sim. querem ser sujos, não gostam de tomar banho. Desmistificou imediatamente, né? E a gente conhece na rua, as pessoas que a gente lida na rua são todas limpas, sempre, né? As pessoas que a gente conhece uns que não tanto, mas são pessoas que a gente fala, mas não tem contato diário. Com aquelas pessoas que a gente consegue manter uma conversa mínima e um contato diário, são pessoas limpas, ainda assim com dificuldades, né? Porque aquele banheiro só foi reformado depois da pandemia. Então, algumas coisas a pandemia acabou acelerando alguns direitos inicialmente, né? Ao mesmo tempo que a necropolítica começou, né? O governo do GDF mesmo, na esquizofrenia dele, fazia essa proteção, a alimentação, isso tudo, e ao mesmo tempo derrubava os barracos, tomava as coisas, prendia as pessoas, tirava tudo delas. Era assim, parece que estavam falando de duas coisas diferentes. Olhe, a GFIS, ou sei lá quem é, a DF Legal, vem aqui esculhambar. Agora, a gente aqui vai tentar fazer, sabe? Aí vai o doutor Jorge lá fazendo atendimento, com a coisa dele, o pessoal da assistência social fazendo. E eu não sei como é a assistência social e a DF Legal, mas eu sei que o doutor Jorge não estava comunado com esse povo que ia lá depois fazer isso, entendeu? Não. Ele está no trabalho dele, mas ele é um funcionário. Né? Um funcionário exemplar, público, né? Que faz a diferença. Sim, outra coisa que ficou muito clara na oficina é de como eles gostam da equipe de saúde, de consultório na rua deles, agradecem o doutor Jorge, assim, ele se emociona quando fala do doutor Jorge, vários, tanto Deusinha chora quando fala nele, o Joilson lá dentro da oficina, que tem um dedo amputado e que diz que é meu amigo, meu parceiro, que não sei o quê. Só que uma política pública não pode estar sujeita a uma pessoa, né? De uma pessoa ou de algumas pessoas que assumem aquilo. A política pública tem que estar desenhada de uma outra forma. E aí eu entrevistei as pessoas que criaram o consultório na rua na época, junto com a Maria Lúcia, né? Lógico, assim, a criação foi uma criação coletiva, a Maria Lúcia, depois ela saiu, antes mesmo de morrer, passou para o Vanilson, né, do Natal, para que ele ficasse nesse lugar, para ela não ficar em todas as frentes e criando outras lideranças. E eles disseram, a gente achava, sinceramente, que quando o consultório na rua chegasse na atenção primária, eles iam ser capazes de produzir um outro tipo de cuidado mais adaptado, mais condizente com as pessoas que vivem na rua. E não foi isso que aconteceu. Eles se mantiveram nas caixinhas e tentam encaixar as pessoas nesse serviço, entendeu? E aí é muito complicado. Por quê? Porque o serviço é pensado pela saúde coletiva, por um povo que tem um outro pensamento organizacional. O cuidado é dado por um médico biomédico, que olha para você como um lugar onde pode ter doença, não olha para você amplamente, certo? E a pessoa que está na rua se acha saudável. Então, tem um tripé aí que não se junta, porque eu me acho saudável. Como outro olhar, né? Esses olhares não se encontram, né? A saúde só vê a doença, a distorção, o transtorno. E eles estão em outra lógica, né? Porque eles estão numa lógica de sobrevivência. E também esse é um olhar estigmatizado, né, Nájila? É muito forte esse estigma, né? Não só da saúde, como da sociedade como um todo, né? De olhar para a população em situação de como a própria patologia, né? Porque a gente tem esse discurso dessa narrativa naturalista muito forte numa sociedade tão autoritária como a nossa, de naturalizar o olhar para questões do corpo, para questões... E ainda separa o corpo, né? Separa a cabeça, separa o braço, separa o coração, separa o pulmão... E, então, esse corpo desfacelado, né, multifacelado. E o que está fora da beleza aceitável, né, daquele que toma banho, daquele que veste uma roupa bonita, daquele que tem... Ele é um distorcido, ele é um doente, ele é uma patologia. É sempre essa lógica da explicação patológica, né? E aí a população em situação de rua é o pior dos cenários, né? Porque ele está no processo de estigmatização total, né? Ele está na ausência total de tudo, né? E nessa lógica que você bem colocou, de uma lógica temporal, de uma lógica corporal temporal, completamente fora da lógica
dos receituários, das lógicas dos tratamentos, que quer um corpo disciplinado dentro de horários, dentro de regras, né? Essa lógica não se encaixa, né? Sim, primeiro era o paradigma da saúde até começo dos anos 20, 30, era do higienismo mesmo, né? De tudo que é estranho, como você está dizendo aí, o corpo que não se encaixa, vamos lá. Leprosários, hospícios, né? Hospícios penais. Vamos tirando essas pessoas e enclausurando elas na Casa das Portas Verdes do Machado de Assis, lá, né? Nem o alienista, vai botando todo mundo dentro daquela casa, porque aqui não pode, né? Quem tivesse filho com qualquer problema de Down, trancava em casa, ou mandava escondido, né? Ou trancava em casa para ninguém jamais ver. É um fracasso, né? O exemplo de um fracasso, né? Exatamente. O paradigma da saúde hoje, já há alguns anos, é o paradigma da promoção da saúde. Que eu não lhe encarcero mais, mas eu lhe isolo dentro da sociedade. Então, eu estou dizendo que é para todo mundo ser magro, saudável e isso aqui. Se você não é... Está fora do padrão, novamente. Fora dos padrões, você não está. Então, vamos fazendo várias... e vamos culpabilizando a pessoa por isso. Então, ali, você nem está no padrão e você é o responsável. Porque se você não come direito, se você não faz isso, se você chegou a ter diabetes, a responsabilidade é sua. Então, é uma política de Estado... destrutiva, né? De controle de corpos. Continua controlando os corpos em liberdade, né? Mas você é o controle subjetivo, né? Subjetivo, é virtual isso, mas abriram as portas, né? Mas prenderam toda a lógica comportamental, né? Nájila e Paula, desculpa interromper vocês, a gente já está finalizando aqui o tempo, nós já estamos finalizando, vamos convidar Nossa, e agora que a gente está aquecendo aqui os tambores, né? Infelizmente, né? Então, mas é muito importante esse ponto. Eu acho que a gente pode até voltar depois, né, João? Não, isso que eu quero sugerir. Vamos voltar em outro momento, se agenda aí com ela, Paula, a gente volta. Tá. E outra coisa, eu gostaria de abrir também, porque a Marja, na verdade, também é coordenadora do coletivo, ela está em Sergipe agora, e aí ela ter a abertura de estar dialogando contigo, João, para ela estar fazendo também os programas, né? A gente vai compondo as agendas juntos, igual a gente fez no autódromo. No autódromo ela começou com essa oficina, eu comecei com uma outra oficina, e depois eu fui para a oficina de direitos humanos, né? Que foi como ela estava começando a falar. Que aí eu fui trabalhar, aí eles estavam trazendo a questão, agora eu quero moradia depois daqui, eu quero meu trabalho, e eles estavam todos empoderados. Depois desse espaço do acampamento, então agora vamos continuar. E era lógico que a gente estava trabalhando com eles, né? Vamos continuar para acessar outras políticas públicas, agora de moradia, agora de trabalho. Então, a ideia é construir juntos mesmo, né? Com pautas diferentes, né? Nós somos de áreas diferentes, mas que dialogam na mesma lógica crítica e necessária para a construção efetiva dos direitos humanos. Então, fica aberto, Nájila, João, para vocês estarem construindo a agenda aí no programa Voz e Rua, no Expresso 61. Obrigado. Pronto, João, agradeço pelo convite e me disponho a conversar com vocês outro dia, sem problema. Que bom.